Olá a todos. Vamos então gravar o nosso segundo vídeo sobre medidas, mas eu gostaria de pedir àqueles que não viram a parte um que assistam antes deste, pois é uma sequência. No vídeo anterior, nós abordamos a medida de comprimento, definimos o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro, e agora nós vamos trabalhar com áreas, medida e cálculo de áreas. Também aproveito aqui para falar que estou chamando, né, esse grupo de vídeos que eu estou gravando agora de Física para o Ensino Fundamental. Bem, aí vocês podem até estranhar, mas espera aí, esses vídeos aqui, isso é matemática. De fato, essa parte inicial são alguns conceitos básicos de matemática que vamos precisar utilizar na apresentação dos conteúdos de física posteriormente. Então, a gente vai de repente, até bem no meio da gravação dos vídeos, né, que tem o conteúdo de física, ainda fazer alguma abordagem matemática que justificar. Pois bem, então vamos para o cálculo de áreas. Então nós vamos ver áreas de superfícies e figuras planas e também, novamente, as transformações de unidades. Então vamos considerar aqui um quadrado de 1 metro de lado. Então vejam bem, na medida anterior que nós vimos, era um comprimento linear. Agora nós temos um comprimento, um corpo bidimensional, uma superfície, né, bidimensional. Então nós temos um lado e o outro. Então nós não estamos agora medindo apenas em um sentido, este ou este aqui. Vamos medir a área da superfície. E esta área ela é calculada como sendo o produto dos dois lados. No caso, o quadrado vai ser, então, 1 metro quadrado. Então, metro quadrado é a unidade de área, é uma das unidades de área. A unidade de comprimento é simplesmente metro, o decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro, milha, né? Mas para a área tem que ter o expoente aqui. Se nós mudarmos, então, aqui de metro para decímetro, então nosso quadrado fica de 10 decímetros por 10 decímetros, mesmo comprimento, só mudou a unidade. A nova área será 10 decímetros vezes 10 decímetros, 100 decímetros quadrados. Observe que agora, 1 metro quadrado, quando eu passo para decímetro quadrado, eu estou multiplicando por 100. É como se eu andasse com a vírgula duas vezes. No caso de metro para decímetro, era uma vez só, era multiplicando por 10. E se a nossa unidade for o centímetro? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, a área vai ser de 100 centímetros vezes 100 centímetros, 10.000 centímetros quadrados. Se for milímetro, 1 metro tem 1.000 milímetros. Então, o nosso quadrado de 1.000 milímetros por 1.000 milímetros vai nos dar uma área de 1 milhão de milímetros quadrados. Resumindo, 1 metro quadrado para decímetro quadrado eu multiplico por 100, depois para centímetro quadrado eu multiplico novamente por 100, e para milímetro quadrado, novamente por 100. É dessa forma que nós vamos fazendo a transformação de unidade. No sentido contrário, por exemplo, 100 decímetros quadrados equivale a 1 metro quadrado. Então, se eu tirar 2 zeros aqui, eu estou passando de decímetro quadrado para metro quadrado. E se eu tiver aqui um quadrado, aí eu adiciono outro, mais outro, mais outro. Então, eu tenho aqui 4 metros quadrados, 4 quadrados de 1 metro por 1 metro. Mas eu poderia também falar que aqui é um quadrado grande de 2 metros por 2 metros. E a sua área será 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Mesma coisa. Nesse caso, vejam que quando eu dobro o lado do quadrado, né, era 1 por 1, agora 2 por 2, uma área que era 1 metro quadrado, se eu dobrei o lado, passou para 4. Então, dobrando o lado, quadruplica a área. É 4 vezes maior. Se eu usasse a unidade decímetro, 20 decímetros por 20 decímetros, 400 decímetros quadrado. Se eu usasse a unidade centímetro, 200 centímetros por 200 centímetros,
40.000 centímetros quadrados. Se eu usasse o milímetro, 2 metros tem 2.000 milímetros por 2.000 milímetros. Então, seria 4 milhões de milímetros quadrados. Vejam que multiplico por 100, passou de metro para decímetro quadrado. 100 de novo para centímetro quadrado e para milímetro quadrado. Bom, agora um retângulo de 2 por 1. Qual é a área do retângulo? O quadrado, os lados são iguais. O retângulo, os lados são diferentes. A área desse retângulo será de 2 metros quadrados. 2 vezes 1, 2 metros quadrados. Um outro retângulo de 3 metros por 1 metro. Então, eu vou ter 3 metros vezes 1, 3 metros quadrados. Como se eu tivesse aqui 3 quadrados de 1 metro por 1 metro. Ok? Para transformar para decímetro quadrado, novamente, basta multiplicar por 100. Seria 200 decímetros quadrados e aqui 300 decímetros quadrados. Bem, pessoal, vamos ver então agora um pouquinho sobre o triângulo. Aqui eu tenho um retângulo de lado B e C. Bom, eu não estou agora colocando número, estou colocando aqui letra. Então, esse lado vale B e esse lado vale C. Uma medida, né, de comprimento. Este retângulo tem uma área que é esse lado vezes este, né? Acabamos de ver, B vezes C. Se eu pegar este retângulo de lado B e C e dividir exatamente aqui no meio, eu vou ter então aqui um triângulo azul e este outro triângulo aqui. Vejam que estes dois triângulos são iguais. Qual é a área de um triângulo deste? Se eles são iguais, vai ser a metade. A metade do retângulo. Este aqui é a área metade do retângulo e esse aqui é a outra metade do retângulo. Então, a área de um triângulo que tem lado B e C é igual à área do retângulo dividido por 2. De uma maneira simples para vocês entenderem essa fórmula. Então, para calcular a área do triângulo, eu vou multiplicar este lado por este e dividir por 2. É a mesma área deste aqui. Então, neste caso, a gente chama este lado aqui, né, para o triângulo, é conhecido como base do triângulo. E este lado aqui, C, é chamado de altura do triângulo. Este triângulo também, pessoal, ele é conhecido como um triângulo retângulo, porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, quando o ângulo do triângulo for 90 graus, é um triângulo retângulo. Se eu tiver agora um triângulo neste formato, aí eu divido o triângulo aqui, passo uma linha por aqui. Esse lado pode ser ou não igual, tá? Vamos considerar iguais, mas não necessariamente. Eu posso, então, traçar linhas tracejadas aqui, de tal forma que a base deste triângulo é igual ao lado deste retângulo. E o outro lado é C. Se eu dividir este retângulo aqui ao meio, então eu tenho esta área que é igual à metade da área do retângulo aqui, ó. Que tem um lado, no caso aqui, B sobre 2, né? Porque tudo isso aqui é B. Daqui seria B sobre 2 se eu dividir exatamente no meio, ok? Então, este retângulo vai ter como área este lado vezes este, e a metade dele é a área do triângulo. Do lado de cá, a mesma coisa. Se eu dividir aqui, ó, este triângulo tem a metade da área deste retângulo. Logo, a área deste triângulo todo azul é igual à metade da área deste retângulo. Tá certo, pessoal? Então, neste caso, né, considerando, tá, repetindo, esse lado aqui, B, a base do triângulo, C, ele será, então, neste caso, a altura do triângulo. B é a base, C é a altura. Então, portanto, a altura é essa distância aqui, ok? Então, neste caso, um exemplo bastante tranquilo. Mas eu posso ter formatos diferentes de triângulos, como, por exemplo, este aqui. Eu tenho aqui, então, um triângulo, a base dele agora está sendo chamada de B, a gente nem sempre precisa chamar de B a base,
E a altura, nós não estamos chamando de C, estamos chamando de H. É mais comum chamar a altura do triângulo de H, ok? Então, aqui também nós temos um triângulo dividindo aqui nessa posição vertical, onde é a altura dele. Do lado de cá eu tenho um triângulo retângulo e do lado de cá um outro triângulo retângulo. E qual é a área deste triângulo total aqui, formado desde o ponto A até o ponto C, do ponto C ao ponto B e do A até B? Por esses três lados, a área deste triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2, porque nós poderíamos fazer o mesmo raciocínio. Este triângulo vai ter a metade deste retângulo e este outro triângulo a metade desse outro retângulo. O retângulo total teria como metade da área exatamente a área do triângulo que está sendo mostrado aqui. Tem vários formatos de triângulo, então nós estamos apenas mostrando esse para vocês entenderem como é feito. Se vocês quiserem, né, pode pegar, por exemplo, uma folha de papel exatamente no formato de um quadrado. Se vocês dobrarem exatamente no meio, vocês vão ver, né, que a área daquela parte que vocês dobraram é a metade da área do quadrado, porque ele está formando um triângulo. Bom, vamos falar um pouquinho do círculo. Então, nós temos aqui uma superfície, né, uma área de uma figura plana, que é um círculo. O círculo tem como raio a distância que vai do centro do círculo até tocar aqui. Então, este é o raio do círculo. A fórmula para calcular a área do círculo é πr2. Este π é uma grandeza que é muito utilizado em matemática e em física. Nós utilizamos para calcular áreas, volumes, principalmente de corpos curvos. Este π, ele é definido como sendo o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. O que é isso? O que é o comprimento da circunferência e o diâmetro? Então, está aqui o nosso círculo. O diâmetro é essa distância aqui que corta o círculo exatamente no meio, em qualquer posição. Eu poderia passar esse diâmetro em qualquer lugar. Vejam que ele o raio é a metade do diâmetro. Aqui eu tenho raio, para cá eu teria outro raio. E tudo isso aqui seria o diâmetro. Então, basta medir esse aqui que eu tenho o diâmetro. E o comprimento da circunferência? É esse aqui que está representado em vermelho. Este comprimento, dividido pelo diâmetro, dá sempre o valor de π. Este valor, ele está aqui apenas com 3 casas, com 3 algarismos significativos. Entretanto, imaginem vocês, o número de algarismos aqui pode ser 1.000, 2.000, 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão. Pesquisem. Pesquisem para você descobrir qual é o limite de números que nós temos aqui após a vírgula. É muito comum utilizar, né, este valor, 3,14. Outro detalhe, ele não tem unidade, porque quando eu meço o comprimento da circunferência, por exemplo, aqui, se for a unidade que eu estou trabalhando aqui, decímetro, então vai ser em decímetro. Vou medir o diâmetro também em decímetro. Então, eu vou simplificar decímetro com decímetro, vai dar um valor sem unidade, adimensional que chama. Bom, pessoal, para vocês, um desafio. Vocês vão calcular o valor de π. Vejam bem, vocês têm que considerar o número correto de algarismos significativos ao efetuar as medidas. De que vocês podem calcular esse valor de π? Qualquer corpo circular. Pode ser um prato, a tampa da manteiga, a tampa do requeijão, pode ser um CD, qualquer corpo circular, né? A superfície circular de uma lata, ok? Então, vocês vão pegar um barbante, enrolar em torno aqui da superfície e anota o valor. Se vocês estão usando uma régua milimetrada, por exemplo, se deu aqui
10 centímetros,3 milímetros. Aí vocês vão ainda colocar o algarismo duvidoso, que está entre o 3 e o 4, não é? Estão lembrados? Lá do vídeo anterior? A mesma coisa vocês vão medir também aqui o diâmetro. Pode medir também diretamente, se der, com a régua ou também com o barbante. Então, se vocês pegaram o barbante aqui, enrolaram, meçam com a régua. E vão lá no Google, pesquisando um pouco sobre o π, e vejam se os valores que vocês estão encontrando estão corretos. Com certeza vocês não vão achar o valor exato, porque medir com precisão a circunferência e o diâmetro não é tão fácil. Vocês vão perceber. Façam isso. Bem, também nós podemos calcular, por exemplo, a área do piso, né? Imagina você quer saber qual é a área do piso do quarto de vocês. Supondo que esse quarto tem aqui 3 metros por 4 metros. Então, você vai pegar, né, 1 metro, você pode usar a trena, usar a fita métrica, conferir a medida lá do seu quarto, nesse caso nós estamos falando 3 e 4, aí vocês vão multiplicar. A área vai ser 12 metros quadrados. E daí? Para que vale isso? Vejam bem, seu pai e sua mãe estão querendo sintecar o piso. Aí chama a pessoa, faz um orçamento, olha, eu cobro R$ 20 por metro quadrado. Então, ele vai medir isso aqui, não é? Sabendo que tem 12 metros quadrados, vai multiplicar por 20, então você sabe que vai ficar R$ 240. A mesma coisa se vocês querem saber a área da parede. Por que saber a área da parede? Porque vai pintar. Aí você sabe que 1 litro de tinta cobre 20 metros quadrados. Então, você precisa saber a área da parede. Então, você vai medir esse lado, vezes este, medir a janela, né? Calcula a área total e depois subtrai a área da janela. A mesma coisa para a porta, a mesma coisa para as outras paredes que estariam aqui. Aí você pode, então, conhecendo a área total, você pode calcular quanto de tinta que vai gastar também para pintar a parede. São várias aplicações, várias atividades que vocês podem fazer para poder aplicar aquilo que vocês estão vendo nesse vídeo. E também aproveitar para vocês aplicarem o conhecimento de algarismos significativos, fazer uma leitura correta. Beleza, pessoal? Então, tá, no próximo vídeo nós vamos falar sobre volumes. Até mais.